bom? Então, só apresentando um pouquinho do meu currículo, né? Atualmente eu sou doutorando em promoção da saúde pela Universidade de Franca. Eu sou mestre em engenharia biomédica pela Universidade Castelo Branco. Sou graduado em educação física, especialista em treinamento esportivo, neurociências, metodologia de ensino de educação física. Hoje atuo como professor universitário em 3 instituições, a Unipinhal, na FEUC e na Unifage, no EAD da Unifage, coordenado pelo meu amigo, meu irmão, o professor Leonardo Lima. Sou co-coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Esportes de uma das faculdades que eu trabalho, da Faculdade Euclides da Cunha. Sou membro lá do Grupo de Estudos em Fisiologia do Esporte e do Exercício da Unifran. E aí nós temos vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e também palestras aí a todo momento pelos vários cantos do país. Tá? Alguns livros que nós deixamos aí, no caso que eu consegui auxiliar para que nós deixemos aí para a educação física, são esses aí. Ó. Então eu tenho 2 livros que pautam sobre o futsal, que foi o carro-chefe por muito tempo, né? Trabalhei com futsal da base ao profissional por muito tempo e depois migrei para a área do treinamento específico da musculação, né? Entrei de cabeça e aí já mais de 6, 7 anos estou trabalhando com isso. Tá? Então, esse aqui foi o meu primeiro livro, falando exclusivamente sobre os fatores de academia para jovens profissionais. Esse aqui falando sobre grupos especiais, né? Treinamento de força para grupos especiais. E esses 2 últimos aqui, os livros que eu tenho mais carinho, né? Que é a Musculação, Manual Teórico Prático, onde muito daquilo que vocês vão ver aqui nessa nossa conversa aqui de hoje, ele vem desse livro, né? Que são fatores biomecânicos, né? Biológicos, fisiológicos do exercício. E esse aqui também, que foi o último livro que nós lançamos no ano passado, que fala exclusivamente sobre os princípios, variáveis e métodos de treinamento. É um dos livros, se não for o mais completo do Brasil, é um dos mais completos em língua portuguesa falando sobre métodos de treino. Esse aqui nós temos mais de 100 métodos tal, e é um livro que ele tem sido muito vendido e o pessoal tem gostado muito daquilo que nós abordamos dentro desse processo. Tá? Em cima disso tudo, né, eu sempre pautei que a educação física ela precisa ter uma vertente muito específica quando nós falamos de teoria e prática. Então é importante que nós vejamos esse processo de uma maneira muito efetiva. Então, o que seria esse processo efetivo? Fazer com que a educação física ela seja atrelada sempre nas 2 linhas de trabalho, a teoria e a prática. Uma não é nada sem a outra. E na minha vida toda, trabalhando em cima disso, eu sempre tentei trazer esse processo o mais próximo possível para que eu conseguisse dar os melhores resultados aos meus alunos, falar da melhor forma para as pessoas que participam das minhas palestras, dos meus cursos, né? Principalmente dentro do contexto presencial, né? Que é onde a gente tinha um debate um pouco mais acalorado sobre essas propostas, e fazer com que a teoria sempre pudesse estar atrelada à prática para que o cotidiano de trabalho fosse cada vez mais efetivo. Então, em cima disso, lá em 2017, eu também resolvi utilizar dessa teoria e colocar essa teoria na prática de uma outra forma. Foi quando eu resolvi subir no palco pela primeira vez. Essas competições aqui foram todas no ano de 2007, ano de 2018 também nós subimos ao palco. Em 2019 nós não conseguimos subir por conta do trabalho de doutorado, que é um trabalho árduo, né? Então nós estávamos com coletas, com produção de artigo científico, e esse ano também por conta da pandemia nós tivemos vários campeonatos que foram cancelados, e também nós não vamos conseguir aí esse ano, creio, né, que as competições esse ano não vão ser efetivas, mas em cima disso, como eu falei para vocês, isso aqui nada mais é do que um processo onde o pensamento da teoria e prática ela tinha que estar completamente atrelado, né? Fazer com que esse componente da teoria e prática estivessem unidos para gerar resultados. Como que eu poderia falar de emagrecimento? Como que eu poderia falar de hipertrofia? Como eu poderia falar de biomecânica para o meu aluno se ao menos 1/3 disso, ou menos 25% disso eu conhecia na prática? Teoria, ela é ótima.
ela é maravilhosa, a teoria, cara. Todas as teorias são lindas, são muito efetivas, nos livros elas são perfeitas, mas e quando você não coloca essas teorias em prática? Será que ela tem benefício? Será que ela tem resultado? Então foi exatamente isso, né? Pensando dentro desse processo, buscando juntar, agrupar esses dois componentes, nós buscamos atrelar a teoria na prática e fomos botar essa prática aí em evidência, né? E nada mais em evidência do que subir num palco com vários outros competidores e tentar mostrar aquilo que realmente um professor, um doutorando, no caso, né, que muitas pessoas consideram que é só aquele cara teórico que fala sem ter prática nenhuma, o que ele poderia mostrar frente ali a molecada. Tá? E nessas 3 competições, eu tive a oportunidade de estar, pelo menos, entre os top 5 em todas elas. Né? Então, nós conseguimos aí uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, uma coisa que fugia completamente das minhas ideias, nós conseguimos colocar teoria e prática. E é mais ou menos isso que eu vou falar para vocês a partir de agora. Tá? Então, só para delinear aqui, dentro desse processo da teoria e prática, de tudo isso que vocês veem no dia a dia de vocês, né, de tudo isso que vocês observam dentro das redes sociais, ou nos livros que vocês leem, ou com os professores que vocês seguem, como que vocês conseguem pensar na elaboração dos seus treinos, ou como que essa elaboração desses treinos eles devem ser efetivados? É uma coisa que muitas das vezes nós não estamos pensando de uma forma efetiva, ou nós estamos deixando nos levar apenas por um conceito que é pré-definido, né? E quando ele é pré-definido, ele tem um processo que ele salta aquilo que realmente deve ser feito, ele tem uma pré-definição daquele componente, e em cima disso, muitas das vezes, nós fugimos do processo efetivo e não fazemos com que o nosso treinamento ele seja realizado da melhor maneira possível, não gere eficácia para que os indivíduos consigam ter os reais benefícios daquele processo. Eu vou falar para vocês mais à frente algumas coisas bem simples em relação a esse conceito, mas é só para a gente ir adentrando aqui dentro dessa proposta, tá? Então, dentro também do... Opa! Aí, voltou. Aí, beleza. Travou aqui. Então, dentro hoje da educação física, né, nós estamos vendo, não sei se vocês concordam comigo, né? Muitos podem concordar, muitos talvez não concordem, mas o que eu tenho visto dentro da área acadêmica, né, e com muitos colegas da área também, um fator muito distinto, né, entre esse componente da biomecânica. Quando uma pessoa fala da biomecânica, ela crê que todo aquele componente ele vai servir para todo mundo, que essa proposta vai ser igual para todo mundo, que se eu fizer isso eu vou ter os benefícios adequados e eu vou ficar um bodybuilder ou eu vou emagrecer de uma forma efetiva, eu vou ter o melhor glúteo, eu vou ter o melhor abdômen, e na verdade não é. Então hoje nós temos aí dois tipos de profissionais, né? Um que são os biomecanofílicos, que são aqueles que idolatram a biomecânica e creem que a biomecânica seja a disciplina, seja parte da educação física que vai salvar a humanidade, né? Então, veio o biomecânico, tal, baixou na Terra, então agora é só ele que manda, tal, ele que salva e ele que leva para o inferno. Tá? Então, nós temos aí os biomecanofílicos. E nós temos uma outra linha que são os biomecanofóbicos também, né? Que são aqueles que desacreditam de todo o processo da biomecânica, que não estão nem aí, colocam o aluno para treinar de qualquer forma e deixa ele se virar lá com os exercícios imbecis que os caras colocam, né? Tipo um leg de ladinho, tipo um leg de ponta cabeça, né? Então é mais ou menos dessa forma, tá? O ponto crucial disso aqui, pessoal, e que eu pauto para vocês é que não tem lado esse processo, tá? Nós temos que ter um pouquinho do lado de cá e um pouquinho do lado de lá. Para que nós consigamos realmente dar benefícios para esses indivíduos, nós temos que ter uma junção desses dois processos. Nenhum é o salvador da pátria, nem outro é o
demonizador da humanidade. Não é isso. Não é? Então, nós não temos aí os mocinhos, os vilões. Nós temos que ter uma junção desse processo. Porque se eu pauto muito em um e esqueço o outro, e vice-versa, o que acontece? Eu estou deixando de pensar de uma forma efetiva naquilo que mais me interessa, que é a realização da sessão de treino dentro de um processo global. Então, se eu pauto muito naqueles fatores biomecânicos, eu esqueço a sessão de treino. Se eu esqueço demais os processos biomecânicos, eu esqueço da sessão de treino. Então, a sessão de treino como um todo, ela vai conter menos componentes efetivos em respeito daquilo que eu realmente deveria dar para o meu aluno. Então, é muito importante nós termos essa visibilidade, esse processo, esse entendimento sobre essa circunstância. Então, esse é um dos componentes também que, já de antemão, gostaria que vocês tivessem aí dentro desse entendimento, tá? Em cima disso, né, quando nós vemos aí alguns componentes biomecânicos, é mais ou menos dentro dessa forma que nós estamos analisando exercícios hoje numa proposta geral, numa proposta global, né? Então a galera tem visto muito setinha, né? Tem deixado setinha para tudo quanto é lado. Não, porque esse ângulo aqui é melhor. Se eu colocar esse ângulo aqui a 30 graus, ele vai ser melhor que o ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse ângulo aqui e minimizar ele com a adução escapular supraespinhal da repimboca da parafuseta, eu vou conseguir fazer com que o meu movimento gere mais hipertrofia. E eu esqueço do exercício. Né? Então, quando nós vamos avaliar hoje, principalmente quando eu vejo algumas postagens tal sobre a biomecânica, eu vejo muito isso. É muita setinha para cá, setinha para lá, setinha para cima, para baixo, em diagonal, tal, de ponta cabeça. E o exercício propriamente dito, a gente não vê. Né? Então, o importante é que esse exercício ele seja efetivo. Tá? E esse exercício ele vai estar atrelado à individualidade da pessoa. Eu posso otimizar esse exercício, né, de acordo com esse processo, eu posso fazer com que esse exercício seja melhor ou não, porém eu preciso fazer com que os indivíduos entendam dessa proposta para que eles consigam aí maximizar todo esse componente, tá bom? Tem perguntas no chat aí já? Tem alguém falando comigo no chat? Tá tudo ok, pessoal? Problemas aí? Tem problemas no som? Tranquilo? Estão ouvindo? Sossegado? Professor, é Anderson. Oi. Veja só se alguém está com problema no som aí. Pessoal, aumenta o volume de vocês. Pode ser o volume de vocês, alguma coisa, alguma configuração, tá bom? Porque o som tá chegando normal para mim e para muita gente aqui. Ok? Tá bom, pessoal? Escutaram aí o recado do Anderson? Então pode ser que aí eu já falo alto normalmente, né? Por causa da facilidade, da quantidade de aulas que nós damos aí, principalmente no presencial, né? Então, muitas das vezes isso acontece. Se você tiver muito alto aí, vocês me falam que eu tiro um pouquinho esse microfone aqui e deixo um pouquinho mais baixo. Porque teve algumas pessoas reclamando de som baixo, mas eu acho que deve ser um probleminha no próprio PC, porque eu vejo aqui que a maioria deles estão tudo ok. E o meu também está chegando normal. Perfeito, mas vamos então. adiante, professor. Valeu, obrigado, Anderson. Qualquer coisa eu estou por aqui, só se mandar mensagem. Então, o que nós vemos? Nós vemos dessa forma, pessoal. Nós estamos vendo aí muita seta para pouco exercício. Né? E quando você está na prática, é difícil você verificar ali, bom, se eu melhorar isso aqui 10 graus de angulação, se eu melhorar isso aqui 16 graus e meio de angulação, eu consigo melhorar o exercício. Não é dessa forma que a gente vai trabalhar de uma maneira efetiva. Não são todos os indivíduos que vão ter na academia medidores que tenham essa facilidade de mensurar essa quantidade angular de exercício, né? Então, não adianta a gente ficar atrelado com isso. A gente tem que pensar naquilo que realmente a biomecânica ela vai nos auxiliar de uma forma bem efetiva. E como eu falei lá no texto, sem frescura, tá? Sem pensar de uma maneira tão preocupada em relação àquilo que o indivíduo pode sofrer ou pode não ter em relação à biomecânica. E quem vai ser responsável por isso? Você. Eu, no caso, nós profissionais da educação física, que vamos analisar esse processo e vamos entender como isso vai ser realizado. Ok?
Então, olha só. Em cima disso que nós falamos, vem aquela pergunta principal do porquê que eu vou entender a biomecânica, né? Bom, Henrique, se você falou que a biomecânica ela não tem frescura e que eu tenho que evitar ser um biomecanofílico ou um biomecanofóbico, por que eu tenho que entender essa proposta? De que forma que eu vou entender essa proposta? Justamente por conta disso aqui, ó. Já falei para vocês o exercício anteriormente. Parece, ao meu entendimento, que esse exercício aqui realizado não é a maneira correta de realizá-lo, né? Se existe um banco, eu acho que esse banco aqui é um encosto. E se esse encosto existe, creio eu que ele sirva para colocar as costas e não a cabeça. Parece, não sei. Pelo que eu entendo da educação física, pelo que eu entendo um pouquinho de maquinário, é mais ou menos isso que acontece. Isso acontece também com vários exercícios, né, pessoal? Acontece, por exemplo, já vi isso aqui, já vi essa bizarrice, né? Acontece com o leg de ladinho, né, que é onde a gente treina para a mulher para dar voadora na cara do namorado, né? Então o leg de ladinho. Acontece com o miolinho do peito, né? Lateralzinho aqui, miolinho do peito. Então, muitos desses exercícios, eles são exercícios desnecessários. Não é? E você não precisa de um entendimento maravilhoso a respeito da biomecânica para você saber que eles são desnecessários. Né? Então, essa é uma proposta. Então, a biomecânica ela serve para isso, para ter um aspecto inerente à aula que você vai realizar, e ela serve principalmente para isso. Ó. A biomecânica ela serve justamente para isso. Claro que isso é uma foto montagem, uma foto fake, mas para que ela diminua desequilíbrios. A biomecânica ela vai servir para que você analise o seu indivíduo e para que você minimize os desequilíbrios posturais desse indivíduo. Então, ele tem uma postura ali desalinhada de ombros. E isso vai começar da onde? Pode começar lá de tornozelo. Ela vai estar na coluna, mas ela pode começar de tornozelo. De tornozelo ela vem para onde? Joelho. De joelho ela vai para onde? Quadril. De quadril para onde? Ombros, tal. De todo esse processo, ela vem desalinhando o corpo lá de baixo, da sua base, né, até a cabeça. Então, ela vem de baixo para cima. Então, a biomecânica ela serve justamente para isso, para diminuir esses desequilíbrios e para que esses desequilíbrios eles não atrapalhem o rendimento esportivo, eles não atrapalhem o rendimento estético, principalmente estético, né, como eu falei para vocês. Em cima dessa proposta, como eu falei lá na parte do palco, quando a gente pega um atleta de competição, quando a gente diminui esses desequilíbrios, logicamente eu vou ter um fator muito importante em relação a que esse atleta consiga chegar mais próximo do objetivo. Um dos aspectos que são muito visualizados pelos árbitros, pela arbitragem, principalmente no culturismo, são o equilíbrio muscular, né? Então a simetria. Então se eu perco essa simetria, com certeza eu vou ter pontos a menos. Se eu melhoro essa simetria, com certeza eu vou ter pontos a mais. Então a biomecânica, ela vai servir muito para isso também, para melhorar esses aspectos dos desequilíbrios posturais. E aí nesse processo, né, uma das coisas que agora nós vamos tentar colocar na prática um pouquinho, uma das coisas que nós erramos bastante é a respeito aí do treinamento, da organização do treinamento. Isso pode fazer com que eu tenha os desequilíbrios. Tá? Então, olha só para a gente ver. Eu vou colocar aqui vocês podem me ajudar no chat aqui, eu vou até deixar o chat aberto, tá? Vamos pensar que esse exercício, ou melhor, essa sessão de treino, seja uma sessão de treino de segunda-feira, né? Então, vamos pensar que essa sessão de treino aqui seja uma sessão para segunda-feira, tá? Para público masculino. Então, o público aqui que nós vamos falar é o público masculino. Então, na segunda-feira, público masculino, né? Logicamente. Opa. Deixa eu colocar. Beleza. Segunda-feira, para o público masculino, qual é a sessão de treino que vai rolar aqui numa segunda-feira? Rola no chat aí para mim. Quem vai acertar? Qual que é? Peito. O que mais? Odário.
Dário, show, velho. Show, é isso mesmo. Na segunda-feira é aquele básico, né? Peito e tripeta, né? Então, peito e tríceps, tá? Então, mais ou menos, isso é 97%, né, do treinamento tradicional, é mandar aquele peito e tríceps, né? Então, justamente porque os exercícios eles vão ser complementares e dentro dessa proposta eu posso aí iniciar minha semana de uma maneira efetiva. Então, eu vou mandar um peito e tríceps. E aí, em cima disso, nós vamos lá organizar. Qual que é o exercício número 1 quando eu penso em peito? Pô, 98% agora, supino reto. Beleza, fiz meu supino reto. Qual que seria um outro exercício para eu colocar aqui na minha sessão de treino? Supino inclinado. Beleza, estou fazendo meu supino inclinado aqui, então eu já matei ali metade do meu treino de peito. Qual que seria um terceiro exercício ali para eu colocar no meu exercício de peito? Bom, deixa eu ver, fiz supino reto, fiz supino inclinado, beleza, vou colocar um canadense. O que é o canadense, né? É o supino com halteres, no caso. Então, estou fazendo um canadense. E para fechar, eu vou lá e faço uma máquina, né? Então, eu faço 3 exercícios livres, mais uma máquina. Tá perfeito, tá legal, tá bonito, tá grandão. Tá? Então, ali eu tenho meu treino de peito praticamente já fechado. E aí eu vou para os exercícios de tríceps. Então eu faço o quê? Eu vou para uma polia alta, normal, tradicional, puxadinha, venho para um francês e depois passo lá para um tríceps test. Tá? Maravilha. Então eu já fiz o meu exercício, a minha sessão de treino, montei ali com 7 exercícios, tranquilo, 4 para músculos grandes e 3 para músculos pequenos. Beleza? Quanto a isso, tá tudo bem? Maravilha. Tá certo? Não, tá errado. Por que tá errado? Por que tá errado isso aqui? Tá? Porque uma coisa que nós ainda erramos demais, pessoal, é uma coisa que a gente erra muito, mais muito, é dividir o nosso treino em exercícios para músculos grandes e para grupos pequenos. Essa parada, ela já não existe mais, já faz um tempo. Não é? Por que ela já não existe mais? Porque tem um artigo muito legal da literatura, e se eu não me engano, esse artigo é um artigo de 2007, deixa eu passar aqui que foi mais fácil, 2007, e lá desde 2007 nós já sabemos que essa informação de músculos grandes e músculos pequenos, ela é furada. Né? Por que que anteriormente a esse artigo nós dizíamos que existiam músculos grandes e pequenos? Porque os trabalhos, né, as dissecações eram feitas em cadáveres. Né? E aí, o que acontecia? Quando eu passei a fazer a pesquisa em vivo, nós vimos que havia um processo muito diferente em relação ao volume desses músculos, ao volume muscular desses grupamentos. Então, olha só para vocês verem, só para a gente desenhar aqui, delinear esse processo. Quando a gente pensa em músculo grande, se a gente fosse pensar, um peitoral maior é maior que tríceps. Isso a gente viu aí na nossa vida inteira, grande parte de nós. No caso, meu caso, eu vi isso a minha vida inteira, principalmente pelos livros, quando eu lia, era mais ou menos isso que pautava. Então, o peitoral maior, né, quando a gente pensa de volume total, a gente tem aí 290 centímetros cúbicos. Olha o deltoide, nós temos 380 centímetros cúbicos. E olha o tríceps para vocês verem, dos 372, tá? Então, se a gente pensar de uma forma específica, eu tenho o deltoide como maior músculo aí de membros superiores, seguido pelo tríceps, e depois de todos eles eu tenho o peitoral maior. Olha que diferença, né? Então eu tenho deltoide, depois eu tenho tríceps e depois só eu tenho o peitoral maior. Então essa ideia de estruturar exercícios por músculos maiores e músculos menores é um processo muito antiquado para aquilo que nós temos hoje, tá? Poxa, Henrique, mas olha aqui, segura essa, chupa essa manga. Quando eu vou fazer um tríceps, logicamente eu consigo fazer ali com 50 quilos de cada lado. Quando eu vou fazer um peitoral, eu faço lá com 150. Não é? Então, o que a gente tem que pensar?
Eu tenho um grupo muscular que suporta maiores cargas por ação de outros músculos em relação ao grupo muscular que suporta menores cargas por ação desse grupamento muscular específico. Quando eu estou realizando um tríceps, eu estou utilizando apenas o tríceps. Quando eu estou fazendo um exercício de peitoral, eu estou utilizando quem? Peitoral, deltoide, principalmente deltoide inferior, e estou realizando também o tríceps. Então é por isso que eu consigo elevar maiores cargas quando eu estou realizando um exercício de peitoral, relacionando essa carga com o exercício de tríceps. Tá? Então, esse é um ponto também que nós precisamos pensar. Olha que maravilha. Então, ali nós já temos um fator para que vocês entendam esse processo. Deixa eu passar rapidinho aqui, que aí fica mais fácil aqui. E para esses conceitos serem gerados de uma maneira eficaz, eu preciso entender essa básica da biomecânica aqui, que não vai falar lá de torque, de ação, de angulação. Não, são conceitos básicos que são atrelados no dia a dia. E são quais? O primeiro é o conceito de força, que é a capacidade que eu tenho de produzir a tensão por um músculo ou grupamento. Né? E aí o conceito de torque, que é o efeito da rotação produzida por uma força, né? Por uma força aqui não, pessoal. Por uma força em torno de um eixo. Tá? Ou seja, seria um componente pautado pela magnitude dessa força multiplicada pela distância em que ela executa um determinado processo. Então, ele funciona mais ou menos nisso aqui, ó, nesse ciclo, então. Eu começo com uma força externa, né, eu gero uma força externa que vai me gerar uma relação de torque externo. Né? E quando eu falo externo, logicamente, de fora para dentro, do peso que está empregado, né, para o meu sistema nervoso central. Tendo isso aqui, eu vou mandar para o meu sistema nervoso central um sinal e ele vai devolver em forma de força interna gerada pela musculatura, que vai ser responsável por gerar um torque interno. E esse torque interno, logicamente, vai se relacionar de forma efetiva com o torque externo. E aí eu tenho todo esse ciclo acontecendo novamente. Então, eu tenho uma força externa, né, por uma barra, ou por um implemento, por um peso X, Y ou Z, que vai me gerar um torque externo. E esse torque externo vai mandar ali as informações para o meu sistema nervoso central, que vai codificar, elaborar as respostas para uma força interna realizada pela minha musculatura, um torque interno em relação àquela força que vai ser determinada em razão de um eixo de movimento, seja de ombro, seja de cotovelo, seja de punho, independente, que vai gerar para mim o torque externo para que eu consiga levantar essa carga externa, esse peso externo, tá? Vencendo, logicamente, essa força externa. Então, se eu penso nesses processos de escolha dos exercícios, pensando lá no exercício, na sessão de treino de peitoral, eu tenho esse mesmo exercício aqui, o mesmo exercício, um supino canadense, supino com halteres, e esse mesmo exercício ele pode ser verificado de 3 maneiras distintas. Poderia pensar até em mais maneiras. Então, se eu tenho uma abdução maior de ombro, no caso, né? Então, tudo isso vai ser responsável por modificar o exercício. Né? E por isso que eu falo que a biomecânica não precisa daquele monte de setinha. Apenas eu preciso entender aquilo que o meu músculo vai fazer. Se eu entendo o que o meu músculo vai estar realizando, cara, tu não precisa daquele tanto de setinha, mas de jeito nenhum, tá? Deixa a setinha para o guarda de trânsito, só. Você não vai precisar utilizar dela no seu dia a dia, tá? Então, esse exercício, ele vai ser visto de diferentes formas a partir do momento que eu mudo aqui os meus ângulos de ação, tá? Das minhas articulações. Então, vocês observem essa que eu tenho uma angulação mais em 90 graus, essa aqui eu tenho uma angulação um pouco maior, deve ter aqui uns 70 graus em relação ao cotovelo, e aqui eu tenho, né, uns 50 graus em relação à ação do cotovelo. Tá? Então eu gostaria que vocês guardassem esse exercício. Olha só para vocês verem, ó. Se eu faço esse exercício, tá, para que eu tenha um rendimento legal, se eu faço esse exercício e mantenho esse exercício na minha extensão máxima, fazendo com que eu gere um ponto zero de ombro, cotovelo e punho, vamos colocar esse braço aqui, que esse braço tá melhorzinho
está melhor posicionado no ângulo. Então, se eu faço essa angulação zero de ombro, cotovelo e punho, o que vai acontecer? Nesse momento, eu tenho uma ação zero do peso. Né? E se eu tenho essa ação zero do peso, essa minha força do peso em si, da carga externa, ela não vai estar gerando torque nem força interna em relação à minha articulação. Então, nesse momento aqui, eu tenho um momento de descanso, onde o meu músculo ele vai estar colocado num ponto zero, né? A articulação vai estar colocada no ponto zero e o músculo não vai estar realizando ação efetiva, nem concêntrica, nem excêntrica. Por quê? Eu estou no momento de descanso. Então, eu gostaria de fugir dentro desse processo em relação a esse componente. Né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Tá? Para que nós melhoremos o nosso entendimento, é mais ou menos isso aqui que acontece. Ó. Olha só, se eu tenho uma angulação de 90, o que vai estar acontecendo aqui? O meu peso, lógico que aqui está um pouquinho para dentro, não é mais ou menos isso que eu queria, tá, pessoal? Queria que tivesse mais 90 graus aqui para ficar mais bonitinho, mas é a foto que nós temos, vamos imaginar que seja. Se eu tenho 90 graus, o que vai estar acontecendo? Esse peso vai estar incidindo no cotovelo. Então, aqui eu mato a ação do meu cotovelo. Onde vai estar a ação? Ação de peitoral. Então, esse exercício aqui seria um exercício ótimo para quê? Para peitoral. Porque qual é a ação do peitoral? Uma das ações dela principal é a adução, né, do ombro. Então, essa adução horizontal do ombro, no caso, né, é a ação do peitoral. Então, aqui eu anulo a força do tríceps e mantenho a ação da adução do meu ombro, adução horizontal do ombro, deixando essa ação principalmente com o peitoral e com a ação também do deltoide anterior. Se eu utilizo desse exercício aqui, o que vai acontecer? Nesse momento, eu tenho, além da adução do ombro, eu ainda tenho uma pequena extensão de cotovelo. Né? Então, se eu tenho essa extensão de cotovelo, e essa extensão de cotovelo está sendo responsável por segurar esse peso, por manter esse peso nesse ponto X mais ou menos, eu tenho uma ação de um outro músculo, que aquele não estava funcionando. Que é quem? O meu bíceps braquial. Né? Então, esse bíceps braquial, ele está sendo responsável pelo quê? Por não deixar que esse peso desça aqui, né? Faça a extensão completa de cotovelo. Então, nesse momento, o bíceps braquial está sendo responsável direto pela ação de não deixar com que o meu peso entre, ou o meu cotovelo entre em extensão. Então, aqui eu tenho uma ação de um músculo mais ainda, que eu tenho o meu bíceps braquial, tenho o deltoide anterior e tenho o peitoral. E se eu quero minimizar aqui a ação do bíceps, o que vai acontecer? Eu trago esse peso para uma flexão de cotovelo. E aí eu vou estar jogando aonde? No músculo tríceps braquial, que agora ele vai estar sendo um dos responsáveis diretos. Então, agora a ação do peitoral, ela diminui, né, um pouco, né, ela diminui um pouco, e eu vou estar sendo responsável por jogar esse peso na ação do tríceps. Não vai deixar com que o meu braço, né, flexione ao extremo. Então, a ação do tríceps, que não vai deixar com que o meu braço se flexione totalmente. Então, o tríceps está sendo responsável por segurar esse peso aqui numa ação onde ele não flexione. Então, olha só, o mesmo exercício, mudando apenas o modo de extensão ou flexão das articulações responsáveis pelo exercício, podem modificar completamente a ação dos músculos envolvidos. Como eu falei, não tem frescura. Não tem setinha. Tá? Tem apenas o entendimento daquele processo que nós entendemos como fator biomecânico. E aí que a biomecânica entra com vontade. É aí que nós temos que ter o fator da biomecânica. E quando nós pensamos lá no peitoral, no supino, que é o exercício top das galáxias para o peitoral, não é? Eu tenho, principalmente nesse peitoral, uma ação do peso,
né, da ação da gravidade, que incide da barra e do peso para o solo. Tem uma ação de atrito, né, que quando eu estou segurando essa barra do supino aqui, eu estou fazendo uma força com a minha mão para fora, mas ao mesmo tempo que eu estou segurando para fora, estou expelindo essa força para fora, a barra me incide numa força que traz com a mesma força, só que com a direção contrária. E tenho também a força resultante, que é a força dessa ação da gravidade mais a força atrito somadas e que me dá uma força perpendicular à ação que eu estou realizando o movimento. Porém, todas essas forças, toda ação, ela gera uma reação. E essas forças, elas me geram forças completamente contrárias. Então, olha só que legal. Toda a força que eu gero nessa barra, ou toda a força que essa barra gera contra mim, e toda a força resultante dessa barra e daquilo que eu gero na barra, ela vai ter que ser vencida por forças resultantes. E a força que eu coloco na musculatura, né, ou melhor, a força que eu coloco na barra feita pela minha musculatura, para que eu consiga vencer esse implemento. Tá? Poxa, Henrique, tem setinha. Lógico, as setinhas aqui foram para mostrar para você todo esse processo. Mas se eu não quisesse falar com vocês por essas setinhas, não tinha necessidade. É só mostrar para vocês que eu tenho uma força em todo exercício, pessoal, principalmente os exercícios dentro dessa mecânica, eles vão ser dessa forma. Eu tenho uma ação em relação à ação da gravidade, eu tenho uma ação resultante e tenho uma força atrito, que é a ação com que a barra exerce ali na articulação mais próxima dela, com um sentido contrário, porém com a mesma força. Tá? Então, em cima desse processo, é mais ou menos dessa forma aqui que atuam as forças dentro de um exercício X ou Y, no caso, o exercício supino. Tá? Quando eu falo em exercício supino, é importante também que nós vejamos dentro dessa forma. Ó. Muitas das vezes, o que acontece no exercício supino? Nós ficamos preocupados, né, de muitas vezes, como melhorar, como efetivar esse processo da utilização desse supino, né? Como maximizar o componente da hipertrofia. E aí, o que a biomecânica ela nos pauta? O que a cinesiologia nos pauta? Que a ação do peitoral ela é feita, né? Principalmente para que eu consiga ativar o peitoral, eu tenho que fazer uma adução horizontal no ângulo de 90 graus. Tá? Beleza, seria mais ou menos isso aqui. Porém, quando a gente traz para a prática, isso aqui, se eu faço isso com o supino, isso é errado. Por quê? A partir do momento que eu estou utilizando essa ação de 90 graus com uma carga excessiva, esse peso ele pode me causar danos articulares, principalmente na cápsula articular do ombro, né, manguito rotator. Então, o que eu faço? Eu trago essa barra um pouco mais para baixo, utilizo ali mais ou menos na altura próxima do mamilo, né? É até complicado a gente falar isso, porque se fosse minha avó, ia colocar lá no joelho, mas não é o caso agora, né? Então a gente traz um pouquinho para baixo do ombro, né? E aí, ao invés de eu fazer esse movimento para baixo e para cima numa linha reta, eu faço esse exercício fazendo um pequeno balanço aqui, ó. Tá? Então eu trago ele para cima, trago ele até a linha reta com uma linha paralela com o meu ombro e desço ele também numa meia-lua aqui. Eu faço esse exercício, faço esse balanço para eu poder fazer com que a ativação da minha musculatura seja mais efetiva. Tá? Se eu fosse pensar exclusivamente nos fatores biomecânicos e cinesiológicos que eu vejo nos livros, isso aqui ia ser o que os livros nos trazem. Porém, quando eu trago para a prática, principalmente para a prática esportiva, para a prática da academia, isso aqui pode ser lesivo. Então, olha o entendimento que eu preciso ter para que eu consiga verificar, né, os fatores lesivos em relação ao processo. Não tem setinha, tem entendimento. E aí, para que a gente possa só delinear um pouquinho disso que eu falei para vocês, seria legal entender como essas variações do exercício supino, elas podem ser efetivadas, elas podem ser vistas de uma forma diferente quando eu faço diferentes tipos de movimento. Já vi muitas das vezes questionamentos, já tive muitas vezes questionamentos falando que se eu fizer o supino reto, ele vai ser o exercício fundamental para que eu ative, para que eu tenha hipertrofia em todas as porções do peitoral
e eu não preciso realizar nenhum exercício do peitoral, nenhum exercício mais de peitoral, tá? Respeito quem tem essa ideia, mas não é a mesma ideia que eu tenho, tá? Uma das coisas que vocês vão me ver sempre em qualquer uma das palestras que vocês tiverem, dos encontros, das mesas de almoço que nós estivermos juntos, eu não falo de profissionais, tá, pessoal? Eu falo de coisas. Então, o que o profissional X ou Y fala, eu não discuto. Aquilo que ele entende como verdade absoluta é a verdade dele, porém, eu tenho as minhas e as concepções que eu tenho são as concepções dos estudos que eu faço justamente para colocar na minha prática profissional. Então, eu não falo sobre outros profissionais e sobre outras ideias de profissionais que discorrem sobre. Tá? Falo sobre as ideias que eu tenho. E aí, o que esses autores verificaram? Né? A variação de diversos tipos de banco supino, né? Bench press de supino, sobre 5 grupamentos musculares de membros superiores. Tá? Então, o que eles fizeram? Além disso, eles variaram o tipo de pegada. Então, eles fizeram com uma pegada aberta e uma pegada fechada. E eles analisaram o quê? Deltoide anterior, porção clavicular do peitoral maior, porção externo-costal do peitoral maior, cabeça longa do tríceps e latíssimo do dorso. Então, eles analisaram essas cinco porções musculares aí, né, dentro dos exercícios de supino, né, o supino declinado, supino inclinado e supino reto. E aí nós vamos ver mais ou menos os resultados como que foram, tá? Então, olha só. Supino declinado, supino horizontal, supino inclinado e o supino vertical, tá? Então, foram 4 tipos de supino, ok? Em relação com a inclinação do tronco, no caso, em relação ao wide, o wide é o que a gente chama de pegada mais larga, e aqui o narrow é a pegada mais fechadinha, né? Então, nós temos a ação, né, dos esternocostais, a cabeça esternocostal do peitoral. Então, no declinado, eu tive uma maior para pegada fechada, no horizontal, uma maior para pegada aberta, no inclinado, uma maior ainda para pegada aberta, e o vertical ele foi praticamente idêntico. Então, isso aqui para porção, para a cabeça externocostal do peitoral, né? Porção externocostal do peitoral. Quando eu pensei na cabeça clavicular do peitoral maior, né? Então a cabeça clavicular do peitoral maior, ou a parte do clavicular do peitoral maior, olha o que foi observado. Então, no declinado, eu tive uma ação menor, e esse todo com a pegada fechada, tá? No horizontal, eu tive um pouco maior, né, em relação à eletromiografia do declinado. O inclinado eu tive maior, e é isso mesmo que nós vemos na prática, né, pessoal? E no vertical eu tive aí uma menor até que o declinado. No vertical nós tivemos a menor ativação em relação à cabeça, no caso a porção do clavicular do peitoral maior. Tá? Então, logicamente, isso aqui nós vemos na prática. Então, é só para confirmar aquilo que nós vemos na prática. Em relação ao deltoide anterior, né? Olha que legal. então, no declinado, nós tivemos, no declinado no horizontal, a pegada mais fechada, nós tivemos uma ação maior do que na pegada aberta. E aí, vamos nos pautar nesse aqui, ó, nos dois que tiveram os resultados maiores. E vamos pautar também na pegada tradicional, que é a pegada aberta, tá? Nós tivemos no inclinado e no vertical uma ação muito legal do deltoide anterior, que é o que, logicamente, nós vemos na prática cotidiana. Né? No supino inclinado, logicamente, eu tenho uma ação maior do meu deltoide anterior. Isso é fato, não é? Justamente pelo movimento que eu estou fazendo. Né? Além ali de uma adução horizontal, e ainda tenho ali uma flexão de cotovelo, uma flexão de ombro, perdão. Então ali eu tenho uma atuação maior. Em relação ao tríceps braquial, eu tenho no supino declinado, supino horizontal, uma ação maior, e no supino inclinado e no vertical nós temos uma ação menor. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, eu quero deixar para vocês esse resumo aqui em relação ao processo, né? Então, olha só. Os músculos, ativação máxima, ativação mínima, tá? Então, a parte externo-costal do peitoral maior, a máxima foi no supino horizontal e a mínima foi no vertical.
A porção clavicular do peitoral maior, a máxima foi no supino inclinado e a mínima foi no supino vertical. No deltoide anterior, nós tivemos a máxima no supino vertical e a mínima no declinado. E na cabeça do tríceps longa, né, a cabeça longa do tríceps, nós tivemos a máxima no horizontal e a máxima no inclinado. Poxa, então quer dizer que não tem diferença os supinos? Não tem diferença a ação dos supinos? Você não pode variar os supinos no seu treino de peito? Não tem eficácia, não tem eficiência? Aí você pode falar, pô, Henrique, mas eletromiografia não significa hipertrofia. Concordo com você, pequeno canibal. Realmente, eletromiografia, ela não mostra efetividade em hipertrofia, tá? Porém, se nós temos uma maior ação eletromuscular sendo realizada, dentro de um componente crônico, nós podemos ver que essa porção da musculatura ela vai ser mais ativada. E agudamente, talvez nós não tenhamos essa efetividade, porém, de forma crônica, isso pode ser efetivo e nós já temos pesquisas aí que têm demonstrado esse processo. Tá? Outro fator que nós podemos ver aí em relação ao peitoral, esse aqui, ó, a comparação processo eletromiográfico do peitoral maior, deltoide anterior e tríceps braquial durante o exercício supino reto e crucifixo. Então, olha só para os... Dentro do supino reto, que é esse mais clarinho, e o crucifixo, que é esse mais escuro. Tríceps braquial, mais no supino. Deltoide anterior, mais no supino. Tá? Olha aqui. E o peitoral maior, nós também temos aí no supino. Diferença estatisticamente significativa, tá, pessoal? Então não vem com aquela história, não, que no supino a gente trabalha mais tríceps do que peito. Isso não existe. E eu estou mostrando para vocês por A mais B aqui que realmente é isso. Tá? Não tem essa parada, não existe isso. Ok? O supino é um exercício para peito, ponto, acabou. Porém, onde que eu consigo? Quando eu estou, como eu falei para vocês lá, quando eu estou realizando um exercício de supino, eu tenho ação do deltoide anterior, ação de tríceps e ação do peitoral maior. Qual exercício que eu consigo fazer para minimizar essa proposta? Esse exercício aqui, ó, tá? O voador. Quando eu tenho o pec deck aqui, eu tenho uma ação principalmente do peitoral, deltoide anterior, e eu tenho uma ação grande do bíceps braquial, tá? Quando eu trago esse braço em flexão, eu minimizo ou eu zero praticamente a ação do meu bíceps braquial e eu jogo a ação principalmente no meu peitoral e no meu deltoide anterior. Então, se você quiser fazer com que seu exercício de peitoral seja mais ativado, seja mais específico, eu trago para essa proposta aqui do pec deck com a flexão, né, do voador com flexão de cotovelo. E aí eu mato aí essa ação do meu do bíceps braquial. E aí eu tenho uma efetividade maior do meu peitoral. E aí, para a gente entrar, já finalizando, né, dentro dessa proposta, né, passei mais do que eu gostaria aí, né, que vocês têm as outras coisas do dia a dia de vocês. Pessoal, só para que a gente não esqueça do detalhe, olha lá, façam um print, coloquem nas redes sociais, marca o Instituto Seven, marca o professor Henrique Miguel aí, tá bom? Aqui embaixo, ó, @prof.henrique.miguel, tá? Não esquece não que isso é importante. Vocês que me marcarem, eu vou estar marcando todos vocês. Estou vendo que nós temos aí 80 e tantas pessoas na sala. Isso vai ser muito legal, tá? Então me marca lá que eu reposto todos vocês daqui a pouco mais tarde, valeu? Então não esquece não, por favor, isso é importante pra gente, tá? Então, esse exercício aqui também é muito legal. Por quê? Porque esse exercício ele dá muita discussão, né? A discussão do exercício ser efetivo para peito, para costas. Henrique, para peito ou costas? Para ser sincero, pessoal, não tem dúvida, né? Exercício pullover é exercício para peitoral. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. O artigo do Marchetti aqui, lá de 2011, ele já mostra isso. Henrique, mas é em relação à eletromiografia. Tudo bem, pequeno canibal, como eu te falei. Não se preocupe com a eletromiografia. Preocupe-se naquilo que o
exercício está mostrando em relação à biomecânica. Olha só para vocês verem, ó. Então, deixa eu até passar aqui que fica mais rápido. Essa ação aqui, ó, isso aqui é um músculo sendo ativado. Isso aqui é um outro músculo sendo ativado na realização do movimento. Então, essa primeira fase aqui é a fase descendente e essa outra fase é a fase ascendente. Tá? Então, essas são as fases do movimento. Esse músculo aqui nada mais é do que o latíssimo do dorso. E esse músculo aqui nada mais é do que o peitoral maior. Então, se eu fosse colocar uma análise gráfica, olha só para vocês verem aqui quanto do peitoral maior é ativado e quanto do latíssimo do dorso é ativado quando eu realizo o movimento. Não tem nem comparação, né, pessoal? É impossível a gente comparar esses músculos. Mas aí, o seu aluno vai lá e fala assim, pô, Henrique, mas eu fiz a minha vida inteira o exercício de pullover para costas e eu sempre consegui sentir o exercício para costas. Tanto é que ele faz o exercício dele para costas, vai lá no espelho da academia e fica fazendo pose lá, tal, fica fazendo expansão dorsal, como se ele tivesse feito o melhor exercício do mundo para dorsal. O que você vai fazer? Vai tirar? Continua, meu velho. Continua, vai lá, efeito placebo. Tá? Você não vai tirar você não vai tirar o benefício do exercício em relação ao mental, aquilo que ele tem. É a mesma coisa do BCA. Estava conversando com o meu nutricionista semana passada e a gente estava conversando sobre o BCA exatamente sobre isso. Né? O BCA não funciona, mas se eu tiro do cara que gosta de utilizar o BCA antes do treino, ele vai se sentir mal. Aconteceu com um dos nossos colegas, né, que são da área da musculação. Então você não vai tirar, deixa lá o efeito placebo fazer diferença. Porém, isso você tem que entender aquilo que realmente é efetivo. Tá? E se eu quero, aí vem a parte importante, se eu quero dar a ênfase nesse exercício para costas, praticamente através de um mesmo movimento desse exercício para peitoral, eu venho para o pull down. Tá? E aí, esse pull down, ele tem que ser feito principalmente com implementos que possam facilitar nessa extensão aqui do ombro, tá? E aí eu consigo trazer a ação para o meu dorsal. Então, o pull down, sim, é um exercício que eu posso utilizar efetivamente para trabalhar os meus dorsais e não o exercício de pullover. Então, pullover, peito, pull down, costas, tá? Deixa eu passar aqui que a gente vai fechando, tá? E aí nós temos, para finalizar, os exercícios de agachamento. Né? Qual exercício, Henrique, que é melhor, então? O exercício quando eu faço em livre ou exercício quando eu faço em máquina? Maravilha. Qual que é melhor para eu executar? Qual que é melhor para eu ativar a minha musculatura de membros inferiores? Então, nós temos aí esse artigo que nos mostra. Tá? Então, eu tenho aqui a barra preta, é a barra do peso livre. Tá? E a barra branquinha é a barra do Smith. E aqui eu tenho vários músculos, vários grupamentos musculares. Tá? Então, gastrocnêmios, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral. Tá? Então, nós temos todos esses aqui, eretores da espinha. Então, nós temos muitos, reto abdominal. E olha para vocês verem, o exercício de peso livre, o agachamento com peso livre, ele é realmente mais efetivo que o exercício no Smith Machine. Justamente por eu ter também uma ação pessoal efetiva da própria percepção desse movimento. Tá? Então, manter o equilíbrio, manter o processo, de padrão de movimento. Então, isso também é importante. Tá? E aí, quando, por exemplo, nós vemos esse tipo de agachamento aqui, aí nós pensamos já de uma maneira assim, porra, tudo errado, cara, olha só, o quadril do cara tá torto, o cara meteu um banquinho lá embaixo para poder diminuir a ação dos gastrocnêmios, tal. Pessoal, isso é treino, isso é sessão de treino, isso é sessão de treino. Não é? Vale para você entender aquilo que você deve realizar. Observe que esse agachamento aqui é um agachamento profundo, com muito peso, com muita carga. E essa carga, logicamente, que vai determinar a ação do meu movimento.
tá? É um atleta de bodybuilder, ele tem que extrapolar alguns movimentos. Não é aquela atleta sua velhinha da musculação que vai ter que fazer um exercício mais eficiente, mais eficaz, sem gerar tantos danos musculares, tá? Então é importante que nós entendamos dessa forma, ok? Pensar a biomecânica sem essa frescura, sem esses vícios que nós temos visto no dia a dia, sem medo de errar quanto à nossa estruturação dentro desse processo e tocar realmente aquilo que deve ser feito da melhor maneira possível. Bom, vou me despedindo de vocês por aqui, vou deixar aqui para vocês uma frase, essa frase eu gosto de utilizar muito, tá, pessoal? Então, é o que me representa bastante dentro da área de educação física, é um cara que eu tenho profunda admiração, que é o Steve Jobs. Então, uma das frases que eu deixo para vocês é, a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continua procurando, tá? Não se desespere. Assim como no amor, você vai encontrar, você vai saber, né? Você vai ter a certeza quando você tiver encontrado, tá? Então, que vocês possam ter aí um ótimo caminho, sucesso sempre, contem sempre comigo. O que eu tiver à disposição para que a gente possa discutir, fiquem à vontade. O meu Instagram está aqui, meu e-mail, meu Facebook, podemos aí conversar a qualquer hora, mandem lá o direct, não deixe de me marcar os prints de vocês e eu estou à disposição. Muito obrigado pela paciência, 1 hora certinho para não tomar mais aí do dia de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Um grande abraço e professor, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Pô, obrigado pelo seu tempo, agradeço desde já a todos os presentes aqui. E eu posso abrir um espaço para algumas perguntas, será que alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Pode? Pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao professor? Não? Aula top. Olha aqui, professor. Parabéns, professor. Aula muito show, top. Parabéns pela aula, show, aula top, foi top. Pô, que bom, professor. Foi excelente, a Iana, né? A Rodinelli, aula show, então acredito que não ficou dúvidas, né? Acredito que o pessoal tenha esclarecido tudo aí. Mas, se alguém quiser fazer uma pergunta, pessoal, excelente, o Elione. O Flávio Freud está pedindo para o senhor falar sobre o cálcio. Beleza. Boa, Flávio, boa. Tranquilo. A gente poderia ter uma aula exclusiva só falando sobre o processo do cálcio. Tá? Então, só para a gente minimizar aqui, quando eu utilizo o cálcio, né, nós temos ali diferentes tipos de calçado. Tá? Então, nós temos até calçados específicos, principalmente o pessoal que faz levantamentos, por exemplo. Né? Então, o pessoal que é do treinamento de força pura, o pessoal utiliza desses calçados. O cálcio, ele vai diminuir o quê? Principalmente a ação dos gastrocnêmios. Né? E fazendo com que ele diminua essa ação dos gastrocnêmios, o gastrocnêmio ele é responsável também pela extensão e flexão principalmente pela flexão de joelhos. Né? Então, eu tenho uma ação ali específica no joelho. Então, o cálcio ele vai servir para isso. Tá? Então, dentro desse processo, ele vai auxiliar na força de joelho e quadril para a realização do agachamento. Tá? Então, o cálcio ele tem uma relação direta dentro desse processo. Tá? Mas aí a gente poderia, como eu falei para você, a gente poderia falar sobre vários calçados que nós temos aí, né? Desde o calçado simples com o calçado de sola mais alto, mas isso aí a gente ia demandar mais uma aula exclusiva sobre esse processo, tá bom? Fechado, Anderson. Opa, aí. Pronto, estava fechado. Eu fechei aqui. Mas acredito, foi só essa pergunta que teve. Acredito que muita gente tem esclarecido as dúvidas. Realmente, muitos elogios aqui. Tá? Outra pergunta que apareceu aqui rapidinho foi sobre treino sem tênis. Hoje é um dos que a gente mais tem mostrado eficácia para os nossos alunos, para que ele entenda a mecânica dos movimentos, tá? É importante, até tem um post no meu Instagram sobre isso, se vocês tiverem interesse, podem correr lá um pouquinho o feed, que vai ter um post falando exclusivamente sobre o treino sem tênis. E quando eu falo treino sem tênis, pessoal, principalmente para os exercícios voltados para os membros inferiores. Então é importante o quê? Que nós conheçamos a base. A partir do momento que eu conheço essa base,
eu consigo melhorar esse aspecto regionalizado dos meus membros inferiores. Então, como eu falei para vocês lá no início, então eu tenho que entender tornozelo, nesse tornozelo eu venho para ação de joelho, do joelho eu venho para ação de quadril, e aí, logicamente, eu tenho uma efetividade. Mas tudo isso começa lá no meu pé. O meu pé é o componente principal dentro desse processo, tá bom? É por isso que nós temos colocados hoje o treino sem tênis. Mas lógico, né? Você não vai colocar o cara para treinar sem tênis em cima lá do milho, né? Para o cara se ferrar também. Lógico que eu tenho que ter um ambiente adequado para que ele consiga treinar sem o tênis, tá? Eu também utilizo bastante com os nossos atletas aqui o treino sem tênis, tá? Para membros inferiores. Bom, então acho que essas foram as duas perguntas que nós tivemos, professor. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, a todos, muito grato pelo tempo de vocês agora ao meio-dia. A gente continua a semana do Profissional de Educação Física mais tarde, tá bom? A partir das 20 horas. Todas as informações são disponibilizadas no WhatsApp, tá bom, pessoal? Nos 2 grupos de WhatsApp. Então, tanto o link da aula, quanto a questão de envio de certificado, quanto a questão do envio dessas aulas que ficam gravadas para vocês, tá ok? Então, desde já, muito grato a todos e vejo vocês à noite. Professor, eu vou falar com o senhor no privado, tá bom? Tá bom, Anderson. Muito obrigado, meu querido. Até mais. Valeu, agradeço pessoal. A vocês, pessoal. Grande abraço, viu? Vamos dar continuidade mais tarde à nossa quarta aula. Espero que tenham gostado. E deixa o feedback para a gente, tá bom? Lá nos grupos também. Façam postagem, marca o Instituto Seven, marca o professor Henrique Miguel também, para que a gente possa compartilhar aí o nosso evento online, ok? Grande abraço, bom almoço a todos e até a noite. Valeu, professor. Valeu, obrigado.